Olá a todos! Uma geral do agro feita pela KPMG e a tendência de especialização em cada elo das cadeias produtivas é o que vamos mostrar hoje. No canal do Criador vai começar o Noticiário Tortuga. A KPMG produziu um estudo que analisa os 4 padrões de retomada dos 40 principais setores da economia brasileira desde o início da pandemia. Vamos saber o que foi analisado sobre o agro, quais são as tendências de comportamento de mercado e os novos desafios do setor na entrevista do Cairo Rodrigues. Ele está com a Giovana Araújo. Bom dia, Cairo! Bom dia, Márcia. Bom dia para todos que nos acompanham aqui no programa Noticiário Tortuga. E estamos conversando aqui agora com a Giovana, direto de São Paulo. Bem-vinda, Giovana, ao nosso programa de hoje. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso em recebê-la aqui. Giovana, que é sócia especialista em agronegócio da KPMG, e a KPMG ela produziu agora recentemente alguns estudos e pesquisas aí voltadas para o comportamento do consumidor, do mercado, até mesmo o crescimento do agronegócio. Eu queria que a gente começasse falando aqui, Giovana, sobre esse crescimento que o agro vem demonstrando aí, mesmo em meio a essa crise que atingiu o mercado durante a pandemia. O agronegócio foi um dos poucos setores que apresentou crescimento, em 2020. O agro tem se mostrado muito resiliente nas crises, mas chama muito a atenção o crescimento em 2020. Então, a gente está falando de um crescimento de renda da ordem de 24%. O agronegócio hoje tem um PIB de 2 trilhões de reais, quase 27% do PIB brasileiro, E esse crescimento, ele tem questões estruturais e tem questões conjunturais, De fato, a pandemia trouxe essa preocupação com a segurança dos alimentos, Então, de uma forma geral, os principais importadores, líquidos de alimentos do mundo correram para o mercado para reforçar os seus estoques, no momento de restrição de oferta, com quebras de safra, principalmente para grãos, no hemisfério norte, e isso levou, sim, a um cenário de preços extremamente atrativo aqui para a indústria brasileira, para o negócio, para o agronegócio brasileiro, que tem toda essa vocação exportadora, E aliado a isso, você teve aí a desvalorização cambial, que aumentou ainda mais a nossa competitividade. E para completar o cenário, o nosso principal mercado de destino hoje, que é a China, está passando por um momento delicado do ponto de vista de oferta de carnes com a peste suína. Então, realmente, foi uma conjunção aí de astros, Um alinhamento de astros que foi muito favorável aí para o agronegócio no Brasil. E quais são as principais tendências aí que o setor desenvolveu e que devem continuar aí ao longo ainda dos próximos anos? Quando a gente olha, por exemplo, o cenário de preços internacionais, a gente ainda vê, pelo menos no horizonte aí dos próximos 12, 15 meses, um cenário aí, olhando principalmente para grãos, de estoques baixos, E todo esse ambiente da pandemia ainda sinaliza para uma preocupação com a segurança de alimentos. Então, a gente não vê esses preços cedendo consideravelmente no horizonte de curto prazo. A gente vai conviver aí ainda por um bom tempo com preços bem acima da média dos últimos anos, Nós não estamos vendo também esse câmbio ceder consideravelmente, também nesse horizonte de 2021. É possível que o câmbio se valorize um pouco, mas a gente vê esse processo de uma forma muito gradual. Olhando para frente, um pouquinho mais a médio prazo, acho que a gente tem que olhar bastante para a China, olhando aí o consumo per capita
a renda das famílias na China deve dobrar nos próximos 4 anos, e esse ainda continua sendo o driver muito positivo para o agronegócio brasileiro. E, Giovana, qual foi a tendência que surgiu no mercado aí durante a crise, agora durante a pandemia, que vai ser uma tendência padrão aí para os próximos anos? A gente vê alguns países, por exemplo, que têm muita dependência de importação, revendo as suas estratégias, buscando diversificar fontes de originação de alimentos, né? Então, isso vale muito para o trigo, por exemplo, inclusive para o Brasil, que é um importador de trigo, né? Então, diversificação de fontes, uma preocupação muito grande em relação à segurança desse alimento, né? Cada vez mais o alimento está sendo associado à saúde, à nutrição, então realmente a régua vai subir em relação às informações desse alimento, né? Então, toda essa tendência de rastreabilidade do alimento, ela vai realmente continuar muito forte e os padrões vão subir, né? Eu acho que a gente vai viver um novo ambiente de negócios cada vez mais pautado também por sustentabilidade. Então, esses aspectos continuam, né? O que a gente tem que realmente prestar atenção, né? E aí olhando mais do ponto de vista interno, é a questão da recuperação econômica, né? Então, a recuperação econômica vai ser aí decisiva para a gente ver a dinâmica de consumo aqui no mercado interno e também no mercado internacional para algumas cadeias, tá? Então, por exemplo, carnes. A gente vê uma tendência de substituição de proteínas num ambiente econômico mais adverso, tá? Então, na medida que a economia vai dando sinais de recuperação, talvez essa tendência que a gente chama de substituição de proteínas vai sendo atenuada. Tá? Então, esse é um ponto para prestar atenção aí na evolução aí da recuperação econômica, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Com certeza, Giovana, e a gente percebe aí com toda essa exigência do mercado, tanto interno quanto externo, principalmente dos consumidores, que os produtores, que são aí esse primeiro elo da cadeia produtiva, precisam ficar cada vez mais antenados, né, principalmente com respeito à segurança alimentar, para que eles possam conquistar novos mercados cada dia mais e o Brasil continuar aí tendo o nosso agronegócio sempre crescendo, né? Giovana, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço o convite, estou à disposição aí para novas rodadas. As tecnologias voltadas ao campo são continuamente atualizadas e superadas com outras inovações, mas as equipes, a mão de obra, os colaboradores e líderes, bem como os processos práticos, acompanham a evolução mecânica e dos sistemas. Tem gente muito preocupada com a profissionalização e o nível de conhecimento das pessoas. O Cairo Rodrigues recebe agora o Paulo César Ferreira, diretor técnico da Geração Agro. Isso mesmo, e a gente conversa agora aqui com o Paulo César, que fala conosco direto de Itapetininga, ali no interior de São Paulo. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga de hoje, Paulo. Prazer, bom dia para todo mundo, é um prazer estar aqui, viu, Cairo? A gente é que agradece pela sua participação aqui no nosso programa de hoje, para a gente falar um pouco mais aí sobre tecnologia. E eu já gostaria de começar te perguntando, como que o produtor ele pode evoluir os seus processos, as suas operações dentro da fazenda, para melhorar ainda mais a sua rentabilidade? Por que isso é importante? Basicamente, o que a gente precisa fazer dentro da fazenda não é comprar um novo maquinário perante o que ele já tem dentro da porteira. Nós falamos muito que evoluir o processo é mais uma evolução da capacidade humana e basicamente dos processos do que acontece no dia a dia da fazenda. Então, por exemplo, a gestão do que a gente fala de um plantio bom, de uma pastagem, ou seja, de um processo de silagem, a gente precisa fazer essa evolução, essa gestão de como essas operações vão acontecer na fazenda, para que depois não venha nenhuma surpresa negativa do ponto de vista, olha, o plantio dessa silagem não ficou tão bom, ou o plantio desse
pasto aqui realmente ficou todo manchado. Então, a gente elabora exatamente esse processo para a gente começar a trabalhar dentro da fazenda, entendendo todo o fluxo de trabalho. Esses processos e essas operações bem feitas devem ser incluídas aí num processo de gestão bem feita, né? Exatamente. Fazemos muitos treinamentos aí ao longo dos anos, dos últimos anos, e a mudança ela tem que partir. Quando nós fazemos o treinamento, não é das pessoas, daquela equipe de operação que está à frente do processo, mas principalmente do produtor. O processo, quando nós falamos do processo, a fazenda já tem um processo implementado dentro da fazenda que vem há algumas gerações aí administrando todo o fluxo de atividade da fazenda. Mas quando nós falamos para fazer essa evolução, é a profissionalização dessa metodologia que já vem há vários anos. Então, a gente, quando nós tratamos, e eu dei o exemplo aqui do plantio, nós temos que fazer mais do que aquela revisão onde eu chego no barracão e pergunto para o operador se a plantadeira já está toda revisada para ir pronta para fazer o plantio. Eu, de fato, ter uma metodologia para certificar que ela não tem nenhuma inconformidade que vá comprometer essa operação. Então, essa profissionalização passa por uma avaliação técnica e um método onde a gente acaba mitigando as diferenças de conhecimento entre as pessoas. E quando chega na operação, nós também tenhamos uma verificação de cheque de operação, recomendação preventiva, tudo sendo feito de uma maneira organizada para evitar as frustrações aí, que quando um plantio é mal feito, infelizmente não tem mais o que fazer. A gente vai lamentar o cenário ali de uma braquiária mal implementada ou um plantio de uma silagem mal feita. Infelizmente, isso é o que a gente busca incessantemente, viu, Cairo? E você falou aí, Paulo, sobre as pastagens, né? Muitos levaram por muitos anos esse processo como uma atividade muito simples e não é bem assim, a gente sabe disso. Como que o produtor ele pode começar então essa evolução desses processos aí dentro da sua fazenda? Quais seriam os primeiros passos? Olha, a primeira que a gente passa é que o dono da fazenda, ou o administrador, ou o gerente, essa pessoa não vai dar conta de fiscalizar tudo que está acontecendo com o operador lá no campo, com a plantadeira já em operação, ou com o processo de semeadura a lanço, enfim. Ele não vai dar conta. A gente, de fato, não pode deixar mais o operador executar ao trabalho, à operação, ele sozinho, no seu dia a dia. Ele tem muita dificuldade por interpretar e lidar com cenários do que seria um mau plantio. Então, o que a gente fala é para esse gerente, esse proprietário, investir numa figura que a gente chama de supervisor. Esse supervisor ele está focado com parâmetros claros do que é uma avaliação de operação, o que vai acontecer com essa operação aí, para tomar a medida correta durante o desenvolvimento da operação. E hoje o que a gente fala dentro da fazenda é que ela é uma indústria a céu aberto, que também precisa ter muito bem claro e estruturado o seu supervisor de qualidade, preparado com a metodologia certa para que realmente ele acompanhe o operador, porque sozinho o operador, infelizmente, a gente vê que esse não é o caminho. A tecnologia está aí à disposição de todos e o futuro da pecuária é a tecnologia, né? Paulo, mais uma vez quero te agradecer aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado, um bom dia aí para você. Bom dia, Cairo. Muito obrigado. A gente, como Geração Agro, fica à disposição aí. Reveja as edições do nosso programa no canal da Tortuga no YouTube. Lá também estão disponíveis as playlists dos vídeos de todos os nossos quadros e entrevistas. Assista, curta e compartilhe. O Noticiário Tortuga no canal do Criador é de segunda a sexta-feira. Eu te espero aqui às 8 horas da manhã.